Jesus, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Feliz por estarmos juntos aqui. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor nessa tarde em Tiago, né? Estamos em Tiago 3, mas eu quero, antes de qualquer coisa, eu quero honrar, porque hoje é o segundo domingo do mês de junho, e nós que professamos a fé cristã, dentro da denominação batista, nós temos como dia do pastor, e aí os nossos pastores lá de Senador Amaral, nós providenciamos lá uma honra para eles, um presente, um reconhecimento, e para os pastores que estão aqui conosco não é diferente. Eu queria ler esse texto de Efésios. Eu não vou estar no culto das 7, porque eu vou participar de uma ordenação ao Santo Ministério da Palavra de mais um aluno do seminário, né? Então, eu vou sair daqui, ir lá honrá-lo, honrar também o pastor que é meu amigo, mas quando o microfone chegar na minha mão lá, eu vou ler esse texto de Efésios e eu vou dizer o que eu vou dizer para os nossos pastores aqui, e orar na mesma proporção. Eu não preciso fazer malabarismo e achar outra palavra. Então, pedir os pastores para subir aqui no altar. Quero honrá-los. Eu acho que isso é importante para mim. Que o Senhor os abençoe. Em nome do corpo de ministério da igreja. Que o Senhor guarde vocês. Quero ler Efésios, capítulo de número 4, verso de número 11, e a gente vai orar por eles, e a gente vai conversar em Deus aqui, esse período que a gente pode, da palavra do Senhor. Verso de número 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, pastores e doutores, tendo em vista o que, irmãos? Dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induz ao erro. Queria que você colocasse a sua Bíblia no seu assento, e a vocês aqui eu quero reafirmar que o ministério é só uma corda, que você pode usar como um instrumento para ser um resgatador de Deus no pátio do inferno e salvar vidas, ou você vai fazer uma forca e vai se enforcar mais cedo ou mais tarde. Então, que ao ler Efésios capítulo de número 4, que fique sempre nítido para vocês que a expectativa de Jesus, quando Ele chamou e deu o dom do pastorado a alguém, foi sempre que esse alguém nunca se enforcasse, mas que esse alguém cumprisse com essa obra linda e maravilhosa, que é contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Então, queria que você levantasse as mãos e orasse por nós, mas estendesse as mãos aí, que alcance Max e Rick, lá em Senador Amaral, as nossas orações, de uma maneira tal que o ministério pastoral não seja veneno. É muito bom quando a gente vê as crianças são um termômetro. Quando não tem criança querendo ser obreiro, quando não tem criança querendo ser diácono, quando não tem criança querendo ser pastor, quando não tem criança querendo ser ministro de louvor, quando não tem criança querendo tocar bateria, teclado, quando não tem criança interessada pelos ofícios da igreja, pelos ofícios que são oficiais da igreja, pode ter certeza que está acontecendo alguma coisa. Então, é muito bom a gente olhar e entender a continuidade quando a gente vê as crianças quererem ser. Então, se a gente tem um monte de criança querendo ser professorinha da escola, um monte de criança querendo ser isso, querendo ser professora do berçário,
nós temos uma mensagem de continuidade. Então, ore pelas nossas vidas. Queria que você estendesse as mãos aí e abençoasse. Meu Senhor, em nome de Jesus, a incumbência é o Senhor que dá, e o quanto eu tenho te pedido, mantenha escondido debaixo das tuas asas cada pastor de Resplendor da Glória. Guarda no teu nome, Senhor. Livra de todo mal, guarda a entrada e a saída. Livra do laço do passarinheiro, livra das artimanhas das trevas. Que a essência não seja perdida. Toma o pastoreio de Resplendor da Glória, que a essência não seja perdida. Que a essência, meu Senhor, não seja perdida. Eu te peço misericórdia sobre o pastoreio de Resplendor da Glória, que a essência não seja perdida. Não seja perdida, meu Senhor. Que essa mesma graça que está sobre nós atinja a nossa realidade hoje, ali em Ponte Segura, com a vida do Max, ali em Senador Amaral, com a vida do Rick, Senhor, e aonde quer que o Senhor nos leve, Senhor, mas que o pastoreio de Resplendor da Glória não perca a essência. Por isso, levanta desde crianças um ardor genuíno no coração pela Tua palavra, que aqueles que almejam o pastoreio nessa casa, sejam homens e mulheres extremamente comprometidos com a Tua palavra, Senhor. Não permita, Senhor, nenhum oportunista, nenhum aventureiro, nenhum leviano entrar no pastoreio de Resplendor da Glória, para que essa corda seja sempre utilizada de maneira apropriada, para nós descermos no pátio do inferno e resgatar a alma, não para ser uma forca. Por isso, honra teus filhos, que mais uma vez, que essa leitura pastoral possa consolidar o teu chamado na vida dos teus filhos, e que o teu nome seja glorificado e exaltado. Oramos, ó Deus, como igreja abençoadora e amorosa que somos, e abençoamos as famílias que estão debaixo da realidade de cada um desses queridos. No nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor pela vida desses heróis da fé? Que Deus abençoe. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Eu quero pensar hoje sobre sabedoria do alto. E nesse momento que nós estamos estudando Tiago 3, então a gente vai falar sobre essa realidade dessa sabedoria que é pura. E eu quero falar isso e trazer para a nossa realidade como família, sem fazer força e violentar o texto. Então, quero pensar com você sobre isso. Então, capítulo de número 3, verso 13, e o nosso verso de meditação está sendo 17, e eu falei que a gente tem quase 10 mensagens aqui, né? Já uma já foi, estamos indo para a segunda. Palavra do Senhor, verso 13. Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Se, porém, tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. A sabedoria que vem do alto, porém, é antes de tudo o que, irmãos? Pura. É antes de tudo pura, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Espírito do Senhor, torna a tua palavra compreensível e nos alimenta espiritualmente. Seja como está escrito, como foi o clamor do salmista, dirige os nossos passos para vermos as maravilhas da tua palavra. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Estamos aqui em Tiago,
E nós nos debruçamos na semana passada sobre o que era sabedoria, e nós vimos algumas palavras, e uma delas do hebraico, que nos dá essa conotação de discernimento. Sabedoria como um discernimento, como essa beleza e graça, que nos dá competência de fazer opções morais. Então, eu falei da palavra do hebraico, que a sabedoria é entre os lugares, né? E eu usei o exemplo, bênção e maldição, e falei que o discernimento era você estar numa posição em que você conseguia olhar os dois, verdade, mentira, luz e trevas, e você tem capacidade de discernir. E aí nós pensamos em sabedoria do alto, com essa competência que vem do Senhor. É óbvio que Tiago, como um judeu, ele usa terminologias que é peculiar dos judeus, porque, por exemplo, eles não usam a palavra divino, eles não usam a palavra Deus. Então, por exemplo, quando se apresenta o reino, eles não falam reino divino, eles falam reino dos céus. Quando Tiago está falando de um padrão de sabedoria celestial, Tiago tem um cuidado de falar de sabedoria do alto. Então, anota a palavra grega aí para sabedoria, para alto, no alto. Antes de qualquer coisa, essa sabedoria que é do alto. Anota essa palavra, anotem, que é com TH, que é uma palavra grega, que ela indica contexto celestial. Então, Tiago está falando assim, a sabedoria, que ela é do contexto celestial, que ela não é do contexto terreno, porque ele nos apresenta um antagonismo a nível de sabedoria. Então, olha o texto com calma, verso de número 15, ele fala, tem um tipo de sabedoria aqui, que ela é animal, ela é terrena, ela é diabólica, e aí ele coloca um antagonismo aqui claro, ele bota duas forças que são opostas, ele fala aqui tem um contexto celestial, não é esse contexto humano que é preso à astúcia, que é preso à corrupção, que é preso ao coração enganoso e perverso, mas essa sabedoria aqui, ela está ligada a um contexto celestial. Então você tem um discernimento para transitar e fazer avaliações morais, um saber para você viver, para você levar para o teu campo prático, que ela vem de um outro contexto. Ela não vem num contexto simples que ele vai tratar, que é animal, que ele é terreno, que é diabólico. É importante, então, a gente ver isso, porque Tiago, quando ele apresenta isso aqui, ele mostra aquilo que a jornada da nova aliança nos ensina. A jornada da nova aliança trata para nós como uma perspectiva. Paulo trata muito esse assunto, né? Quando tu abre a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1, você vai ver que a linguagem de oração de Paulo é que esse contexto celestial fosse colocado entre os homens. E nós, como igreja, pudéssemos ir buscar esse contexto celestial, essa sabedoria do alto. Efésios capítulo de número 1. Paulo como intercessor, e isso aqui para aqueles que acreditam que são intercessores, duas coisas então você precisa aprender. Primeira delas é que você está transitando no mundo espiritual e uma hora ou outra isso vai te ser cobrado. E a outra delas é que todo intercessor sabe o que está fazendo. Tem objetivos para chegar. A intercessão, ela nunca é vazia. Interceder sempre é a partir de objetivos. Então, Paulo, como intercessor, verso de número 15, ele está orando por uma igreja, e ele fala assim, não, que seja iluminado aqui, que haja uma iluminação aqui, que é um descortinar, que a gente, cavando a palavra no grego, nós vamos voltar para esse campo de discernimento, onde você consegue ter luz, onde você consegue visualizar. Palavra do Senhor, verso de número 15. Pelo que, ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de quê, gente? De sabedoria e de revelação. Olha o teor da intercessão de Paulo.
Fala, a minha intercessão por você é que você esteja imerso num contexto de sabedoria, que ela é de um contexto celestial. Então eu oro, a minha oração por você, eu tenho visto a tua fé, e a minha oração por você é que isso aqui seja manifesto em você, que você seja cheio de um espírito de sabedoria, que você não seja mais um no meio desse contexto louco e perspectiva. Então, com essa habilidade, você precisa olhar, você precisa perceber, e você saber o quanto você precisa dela. Para me pensar nessa sabedoria do alto como família, eu quero ler Josué, capítulo de número 7 com você. E eu quero analisar com você, depois que eu te der uma referência da palavra pureza, eu quero analisar com você algumas lições aqui de um fracasso de uma família. Então eu quero ler com você todo o Josué 7, só para que você entenda a origem de um fracasso familiar. É importante para mim que você entenda isso. Olha para mim. Gênesis é o livro da jornada, do princípio, organiza isso, mas Êxodo, depois de Êxodo vem qual livro? Depois Levítico. Depois, esses livros são os livros da libertação. A história da libertação está narrada nesses livros. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A história da estrutura da libertação é narrada nesses livros. Então é importante você entender isso, porque o libertador, a figura do libertador está ali, talvez um dos maiores líderes que já pisou nessa terra, que é Moisés, e a história da libertação de um povo também está escrito nesses 4 livros. Só que quando você entra no livro de Josué, você não tem mais uma história de libertação, você tem uma história de conquista. Então, nesse momento agora, você tem uma mudança de paradigma. Há uma maneira diferente de Deus falar. Josué capítulo 1, Deus muda a forma de falar. Aquele contexto lá, na história da libertação, Deus falava com Moisés lá no monte, Moisés falava com o povo preferiu assim, legal. Só que quando chega Josué, a estrutura, o paradigma é mudado, e Deus fala assim, não, agora você tem que meditar na minha palavra de dia e de noite. E aí você vai prosperar. Há uma mudança, então, de paradigma. Deus não vem e fica lá no monte, todo mundo vendo a glória. Não. Aqui você tem diretrizes suficientes para que uma vida de obediência, você tem uma sabedoria do alto, um contexto celestial, que se você seguir, você vai desfrutar da terra que emana leite e mel. Esse aqui é o livro de Josué. Você vai avançando nessa terra e vai tomando o teu pedaço, vai pegando aquilo que o Senhor te separou por herança. Então, aqui é o melhor lugar de estar, o livro de Josué. Só de você pensar que só uma geração abaixo de 20 entrou, certo? Quantos morreram lá no deserto? Qual foi a geração que morreu no deserto? Acima? Acima de quanto que morreu no deserto? Acima de quanto, irmãos? Acima de quanto, irmãos? Então, só a turma abaixo. Então, eu tenho 2 coroas aqui. Quem são os 2 coroas? Pronto. Então, nós temos uma geração aqui, fresquinha, nova, capaz de viver coisas, capaz de desfrutar. Essa geração está aqui. Eu preciso mostrar isso para você, porque essa família que fracassa não é uma família que pereceu no deserto, porque senão eles não estavam aqui. Foram fiéis no deserto, mas fracassaram no lugar da conquista. Anotou isso aí? Não? Porque fracassar no deserto a gente até entende, porque a prova é muito grande, mas fracassar no lugar da conquista? Derrapar no lugar da conquista, meu amigo? Por que derrapa no lugar da conquista? Josué, capítulo de número 7.
A palavra do Senhor, do verso 1 ao 26, diz assim. Presta atenção aí que o texto se explica, e eu vou sair logo do texto e vou te dar um significado de pureza, e eu vou voltar no texto e aplicar, por causa do nosso horário. Os filhos de Israel, porém, foram infiéis no tocante às coisas condenadas. Ponto e vírgula. A unidade dessa comunidade da fé foi comprometida. Aí você para e você fala assim, pô, mas vacilaram logo no início da jornada? 36 pessoas morrem aqui. Só que a quebra da unidade de um coletivo não foi por causa do coletivo. Foi por causa de um homem. Esse homem, ele afetou a unidade de um coletivo e afetou uma família inteira. Só ler o texto, sem você ficar preocupado de onde eu tirei isso. Só ler o texto. Acã, ó, ponto e vírgula, entrou logo o nome dele, ó, Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, ponto. Falou assim, caramba, nome, sobrenome, árvore genealógica de um camarada que ele sujou todo mundo. Todo mundo, ele sujou todo mundo. Ele sujou a casa dele, sujou o sobrenome dele, ele sujou o povo, que era o povo dele. Palavra do Senhor. Assim a ira do Senhor se acendeu contra quem, irmãos? Contra os filhos de Israel. Ora, enviou Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, e lhes disse, subi e espiai a terra. Então subiram aqueles homens e espiaram aí. Espiaram a Ai. Quando voltaram a Josué, lhe disseram, não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens para ferir a Ai. Não canses ali todo o povo, porque há poucos habitantes. Assim subiram do povo para lá uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, que feriram deles uns 36. Perseguiram-nos desde a porta de Sebarim e os derrotaram na descida. E o coração do povo se desanimou e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde. As autoridades de Israel fizeram o mesmo e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Quem dera nós tivéssemos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Ora, Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e exterminarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Disse o Senhor a Josué, levanta-te. Por que estás prostrado? Israel pecou, violou a minha aliança que lhes tinha ordenado, tomaram das coisas condenadas, furtaram e mentiram, até debaixo da sua bagagem as puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fez condenado. Não serei mais convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Levanta-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, coisas condenadas há no meio de ti, ó Israel, não poderás resistir aos teus inimigos, enquanto não tirares do teu meio as coisas condenadas. Amanhã vos chegareis segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor indicar se chegará por famílias. A família que o Senhor indicar se chegará por casas. E a casa que o Senhor indicar se chegará um homem de cada vez.
Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado no fogo, ele e tudo o que tiver. Violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel segundo as suas tribos, e foi indicado por sorte a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, foi escolhida a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, um homem de cada vez, foi escolhido Zabde. Fazendo vir à frente a família de Zabde, um homem de cada vez, foi indicado Acã, filho de Carmim, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, o Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não o ocultastes. E respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Eis o que eu fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos, cobicei-os e peguei-os. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e realmente tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo da capa, e tomaram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e a puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo o que tinha, levaram no vale de Acó. E disse Josué: por que nos perturbaste? Hoje o Senhor te perturbará. Então todo Israel o apedrejou, e depois de o apedrejá-los, queimaram-nos a fogo, levantaram sobre ele um grande monte de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, por isso chama aquele lugar o Vale de Acor, até o dia de hoje. Entende comigo? Um homem que escolheu uma sabedoria nociva. Estudamos 2 ou 3 domingos sobre a parte 16 do versículo, a parte 15 e 16 do versículo, que é a sabedoria nociva, que ela é animal, que ela é terrena, ela é diabólica. Só que quando esse homem leva para o interior da sua família, para o interior da sua casa, e esconde dentro da sua casa isso que o Senhor tem como algo condenável, toda uma comunidade da fé foi atingida e toda a sua família foi atingida. Pega aí sobre pureza. Entenda Tiago, capítulo de número 3. Porque Tiago vai dizer assim: a sabedoria que vem do alto, porém, primeiramente, ela é pura. Ela é pura. O que o texto quer me falar? Anota. Tiago é um judeu e ele usa a palavra taer, com H, T-A-H-E-R. E essa palavra é uma palavra que coisas que eram separadas à consagração, era tratada como pureza, carregava essa palavra. Então, desde o Antigo Testamento, 250 vezes essa palavra é usada. Se você pegar lá a construção do tabernáculo, quando o Senhor dá a diretriz da construção do tabernáculo, peça por peça, está lá a palavra taer. Tem que ser pura. Ouro puro, tem que ser isso aqui puro, é ouro puro, é tal coisa pura, é tudo puro, é tudo puro. Tu vai lendo repetidamente e você vai vendo no contexto, está lá a palavra taer. Puro, pureza, puro. Me assusta quando chega Tiago 3,
Tiago fala, não, a sabedoria que vem do alto é num nível, num contexto de exigência, que é as coisas celestiais. Ela é pura. Ela não é uma sabedoria nociva. Ela não é uma sabedoria presa, atrelada à ganância, à forma corrupta do homem de querer ganhar vantagem, de querer se dar bem. Não, a sabedoria que vem do alto, ela é pura. Então, preciso refletir nisso, porque o contexto aqui é o mesmo das mãos puras, que é o contexto da inocência. Pode pesquisar. Quando a Bíblia fala de mãos puras, ela está falando de inocência, de pureza, inocência. É como se você pegar lá Mateus 5 e você falar sal da terra. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais serve, a não ser pisado pelos homens. O que é a palavra sal? Finura de espírito, forma de proceder inocente, uma forma de proceder reta. Tem nada a ver com temperar batatinha, a gente não está com tempo para essa bobagem e essa fé frágil, desconstituída da palavra de Deus, que não tem nada da Bíblia. Na fé bíblica, sal é pureza, é santidade. Ele fala, se isso aí for sujo, para nada serve, a não ser pisado pelos homens, e eles entendiam bem, porque eles catavam sal daquelas pedras do Mar Morto, que era um sal misturado com areia, um sal sujo, e aquilo ali servia para colocar nas estradas, para as carroças não atolarem. Se colocava nos pátios para ninguém escorregar nas pedras polidas, se colocava na escada para ninguém escorregar, subir nos degraus. Então eles sabiam o que era um sal insípido, porque era um sal sujo, um sal misturado. E ele fala assim, não, vocês são o sal da terra, vocês são a referência da pureza. Vocês são a referência da pureza. Agora, se esse sal for sujo, serve para nada, a não ser pisado pelos homens. É importante eu olhar, porque o que Tiago está me provocando aqui, é eu olhar e falar assim, realmente com esse contexto aqui de sabedoria nociva, eu não vou a lugar nenhum. Com esse contexto de sabedoria nociva, eu não vou chegar a lugar nenhum, a minha expertise não vai chegar a lugar nenhum. Tem coisas maiores para mim, essas coisas maiores são nos pensamentos do Senhor, são nos caminhos do Senhor. E aí você pega capítulo 1 de Tiago. Vou dar uma picotada aqui no meu esboço aqui, para mim não ir muito no horário. Você vai ver que Tiago trabalha isso como uma necessidade de busca. Tiago, capítulo de número 1. Verso 26 e 27. Se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração, a sua religião é vã. A religião o quê, irmãos? Pura. Ele coloca lá a mesma palavra que ele usa lá no verso 17. Pura. A mesma palavra que Davi usa lá no Salmo de número 51. A mesma palavra que Jó usa lá no capítulo 17. A mesma palavra que Moisés usa lá no Êxodo. Pura. Ela tem que ser pura. Tiago coloca como alvo de busca, como objetivo a alcançar. Ela tem que ser pura. Precisa ser pura. Capítulo de número 4. (3:17) é o que a gente está debruçado. Capítulo de número 4, verso de número... Capítulo 5, verso 7. 4, para os que estão anotando, não. Capítulo 5, verso 7. Deixa eu consertar aqui no meu esboço, senão... Um dia eu morro e alguém cisma de fazer um livro, eu com esses meus mais de 1000 esboços, né? Aí não copia nada errado, né? Capítulo de número 5, verso 7. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra,
aguardando-o com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor, o que, irmãos? Está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para serdes julgados, o juiz está à porta. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Como sabeis, temos por bem-aventurado os que perseveram. Ouviste da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Sobretudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja, porém, o que, irmãos? O vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não serdes o quê? Condenados. Tiago fala, rapaz, o teu procedimento, pondera as coisas, e o teu sim seja sim. Não seja uma coisa ardilosa, fantasiosa para enrolar os outros. Que o teu não seja não. Se preocupa, aguenta mais um pouco, persevera, porque o juiz está à porta, o juiz está aí às portas. É importante eu visualizar isso, porque Deus, Ele quer instrumentos, mas pessoas que focam na pureza. 2 Timóteo, abre a sua Bíblia, capítulo de número 2. E é assustador a gente ver uma jornada tão desfigurada de querer ser instrumento na mão de Deus, que as pessoas estão pensando que ser instrumento na mão de Deus é lucro financeiro, uma sabedoria nociva. Lógico que desanima, lógico que cansa. Você tem um trânsito de lidar com pessoas, com gente. Quando a gente olha para a família, e a gente precisa fazer aplicações hoje para isso na nossa família, para a gente ter o nosso senso de responsabilidade. Tem muito nó que faz as coisas não andar na tua casa pelo aquilo que está escondido debaixo do tapete lá, pô. E que ninguém sabe. Tu está na nova aliança, tá bom, pô. Tua família não vai ser apedrejada. Ninguém vai botar fogo no teu cachorrinho de estimação, no teu gatinho. Mas que no mundo espiritual está tudo travado, ponto. O Senhor é o mesmo. Pode fazer sonho maluco de riqueza de futuro, mas que está tudo travado, ponto. Ponto. Pode escutar o que eu estou te falando, que eu vou ler a Bíblia contigo, sem conversa. É o exemplo rico e claro. Sempre teve a sabedoria do alto e a sabedoria nociva. Antes da queda, já se tinha a sabedoria do alto e a nociva, porque já tinha um anjo caído. O que aconteceu na queda do Éden foi que a sabedoria nociva prevaleceu. E aqui está a origem do pecado na nossa realidade como raça humana. De lá para cá, o que a gente vê, quais são os embates que a gente vê? Você escolhe a sabedoria nociva ou você escolhe a sabedoria do alto. Você vai viver nesse calor para sempre. Quando eu penso numa tarde dessa, pensando sobre família, eu tenho um exemplo bíblico que mostra para mim, bom, quando eu arrisco, eu não só coloco a minha vida em risco, porque se Acã fosse apedrejado sozinho e botassem fogo na vida dele sozinho, beleza. Mas quando diz respeito família, em aliança, aí atingiu a igreja, faz-se uma cagada lá, você rebenta a comunidade da fé, suja o altar, ainda traz dano para dentro da tua casa, pô. Você não quer aplicar o Antigo Testamento, você não quer as bênçãos de Israel. Se você quer os bônus, você tem que pensar nos ônus, pô. Ou você só quer os bônus de Israel? Só quer o que é bom de Israel? Se você quer a antiga aliança, se você quer as bênçãos da antiga aliança, se você quer ser cabeça e não cauda, você tem que entender que a obediência não pode ser parcial, pô.
Você olha o texto ele é muito tranquilo. 2 Timóteo 2,19, para a gente voltar para Josué, e depois a gente para aqui em Tiago e resolve. Temos 30 minutos para isso. Quando Paulo escreve a Timóteo a sua última carta, porque ele está no corredor da morte, então ali estão as últimas comunicações para eles, alguns especulam mais uma carta, outros não, enfim, mas aqui ele está no corredor da morte. Quando ele escreve para Timóteo, ele fala, rapaz, divide as águas aí, rapaz, você não está no tempo de brincar, não, você tem que escolher, você tem que se posicionar. Palavra do Senhor, verso de número 14, lembra-lhe essas coisas, ordenando-lhe diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para perverter os ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e perverteram a fé que tinha alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, o que, meus irmãos? Aparte-se da injustiça. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra, de sorte que se alguém se purificar, se alguém, que irmãos? Pode pegar no substantivo a palavra lá de Tiago, capítulo 3, verso 17, puro, que você vai chegar nessa palavra aqui. Nessa palavra aqui. Se alguém purificar dessas coisas, será vaso para o quê, irmãos? O vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da juventude, segue a paz, a fé, o amor, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor, a mesma palavra, irmão. Com o coração o quê, irmãos? Puro, invoca ao Senhor, e rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque a sabedoria nociva vai nortear todo o querer do homem. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque entre esses estão os que se introduzem pelas casas, levam cativa mulheres nécias, sobrecarregadas de pecados, levadas por todo tipo de desejos, que aprendem sempre, mas o que, irmãos? Nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados na fé, não irão longe, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com quem, irmãos? Paulo falou assim, é só tu olhar a história lá atrás e aprender com a história lá de trás. É só você olhar e aprender. Então, nós estamos em Josué 7. E eu tinha botado 6 aqui, mas eu vou ficar só com 3. 3 lições aqui de fracasso de uma família. 3 lições aqui do texto.
A primeira lição: existe uma opção, sim, irmãos. Há opção, sim. Desde lá do Êxodo, passamos por 4 livros extremamente ligados à instrução, formativo e normativo. 4 contextos de livros que mostram um bando ser tratado e transformado numa nação. Então, nós temos aspectos formativos, tão intrínsecos, que os valores de Deus são agregados ali. Um agrega sobre o outro, dando corpo a uma estrutura e uma direção. Então, havia uma opção para Acã. Então, há uma opção, sim. Primeira coisa que eu aprendo aqui como lição para a minha vida: eu tenho uma opção de nutrir a minha família como uma família bendita, sim. Sim. O que depender de mim, a minha casa está apta para viver a bênção de Deus, sim. Porque tem uma direção para me viver a bênção. Então, a primeira lição que eu tenho aqui é que há uma opção, sim. Acã não fez. Não, Acã fez porque ele quis. Tinha uma opção de não fazer. Era um lugar simples, irmãos. Era um lugar tão simples que a sugestão que o espia deu para Josué não manda aí muita gente não, porque lá não tem nem gente para lutar. 3.000 homens voltaram corridos, 36 morreram, para uma cidade que não era nem conhecida como lugar de exército de guerra. Acã não precisava pegar nada, roubar nada. Havia uma opção, sim. É só você pensar. Deuteronômio 28 já estava arraigado no coração dele, ou não. E o que rege Deuteronômio 28? Se atentamente ouvir a voz do Senhor, o teu Deus, essas bênçãos te acompanharão. Sabe o que acontece lá em Deuteronômio? Sabe o que acontece lá em Deuteronômio? Você vai abençoar muita família, e você não vai precisar pegar nada nem emprestado de ninguém. Você vai ser cabeça, não vai ser cauda. Isso aqui, Acã já tinha recebido. Então, tem pessoas que estão desgraçando a família porque quer. Você está com essa porcaria desse pecado escondido, destruindo a tua família, porque tu quer essa sem vergonhice. Porque há uma opção. Há uma opção. Há uma opção. Sim, há uma opção. Há uma opção. Você escolhe levar o anátema para dentro da tua casa. Você escolhe arruinar o sobrenome da tua família. Você quer destruir o sobrenome da tua família. Porque existe uma outra opção. E essa é da sabedoria do alto. Acã passou pelo contexto de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele é o sobrevivente que nasce no deserto. Foi quantos anos de deserto, irmão? 40. Ele nasce no deserto, ele pega toda a historicidade, ele cresce num contexto de que a nuvem anda, todo mundo anda. Quer comer carninha do céu, carninha cai. Quer comer algo diferente? Desce uma coisa tão esquisita do céu que ele não sabe nem dar o nome. E eles falam, o que é isso, o que é isso? Essa coisa esquisita passa a ser chamada de maná, que significa o que é isso. Eles não sabem nem dar nome. Só que um dia eles falam assim, eu estou cansado desse pão desprezível, porque eles escolhem. Então, a primeira lição que eu pego aqui é que José Carlos, filho de Marli, neto de Felinha, teve a rica oportunidade de escrever uma nova história para o sobrenome da minha família. Zé Carlos suja tudo e perpetua a história de cabeçada, se ele quiser, porque a nova aliança mostra para mim um caminho excelente. O Espírito do Senhor mostra para mim muito mais do que a cantinha. O Espírito do Senhor tem muito mais para me guiar do que a cantinha, mas a cantinha. Então, a primeira coisa que eu aprendo no texto,
é que havia uma opção, irmãos. Tem uma opção. Ponto. Tinha uma opção e ponto. Podia olhar para o Senhor, e é simples, pô. Está todo cacarecado. O que o salmista diz? Olhai para ele e sede iluminado. E o que acontece com o seu rosto? Não vai ser confundido. Está tudo muito difícil? Olhai para ele e sede iluminado. O vosso rosto não vai ser confundido. O que o autor de Hebreus diz? Você está rodeado de uma nuvem de testemunha, você tem embaraço o pecado que estão de perto te rodeia, você corre com perseverança a carreira que está proposta, fazendo o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E o autor de Hebreus ainda nos dá uma catucada dizendo assim: você não resistiu até o sangue lutando contra o pecado? Você não tem uma arma na tua cabeça, pô. Você não está lá com alguém passando uma espada na tua cabeça lá. Você não resistiu até o sangue lutando contra o pecado. Então, o que eu aprendo essa tarde aqui, já daqui a pouco entrando noite? É que esse fracasso familiar mostra que tinha uma outra opção aqui. Uma outra opção. Não precisava ser assim. Desculpa. Sem vergonhice, não precisava ser assim. Você imagina? Vergonha exposta, toda uma comunidade da fé. Não adianta fazer festa não, jogador. Capa babilônica, olha só, capa babilônica. Pega tudo, bota aí a fogueira e toma-lhe pedrada e acaba com tudo, cara. Não adianta, pô. Não adianta. Segundo ensinamento aqui. A falta de discernimento tem os seus efeitos colaterais, rapaz. Quando você não está lá no bem, como nós vimos semana passada, nesse lugar entre luz e trevas, verdade e mentira, sabedoria do alto e sabedoria nociva, quando você não está nesse lugar, que você pode ter discernimento, essa falta de discernimento vai ter efeito colateral. Sempre, pô. Sempre. O camarada, ele esmiuçou o roubo. Uma parte ele deixou na tenda, outra parte ele deixou debaixo da capa, no interior da tenda. Só que a família, agora, o texto bíblico é terrível, né? Os seus filhos e as suas filhas. Ela nem dá o número. Nem dá o número. Nem vou ficar com esse papo de conjecturar, que eu acho que isso é um dos culpados da sem-vergonhice em cima do altar, que é muita cabeça de homem, muita genialidade humana no altar. Eu vou ficar com filhos e filhas no plural, porque eu tenho filhos e filhas. Então, eu tenho 2 filhos e 2 filhas. Pô, todos foram queimados. Pensando nesse texto essa semana, de verdade, eu falei, pô, não quero isso que aconteça com meus filhos por causa de mim, não. Não quero. Não quero. Não quero que isso aconteça com meus filhos por causa de mim. Eu não quero. Eu tenho uma opção. Eu posso andar com o Senhor e não viver essa vergonha e nem envergonhá-los. Não queira fazer isso com seus pais, porque é vergonha sim. Sim, é vergonha sim. Pecado está sempre associado à vergonha. Sempre. Ponto. Não, deixa para o outro, deixa para o animador de palco, aqui ele nunca vai subir, mas deixa para o animador de palco lá no programa que você vê. Porque aqui não vai subir animador de palco. Quando tiver vivo, que eu puder fazer força para isso. No Evangelho, você é responsável pelos teus atos, e a tua falta de discernimento traz efeito colateral, sim. Enquanto a mão de Deus está assim sobre nós,
indica que você tem o amém. Sabe o que Paulo diz? Que Jesus é o amém para todas as coisas. A mão está aberta, mas se tiver assim, ó, pode disparar a fazer força. Vai fazer força, 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 força. Parece que vai dar certo, parece, mas não anda. Não anda e não anda. É estranho, mas não anda. Não anda. A experiência da história mostra Israel andando no deserto em círculo quanto tempo? Quem já estudou um pouquinho de geografia bíblica? Eu considero 3 milhões de pessoas, beleza, andar isso aí, criança, mulher, senhora, idoso, é um passo mais lento, beleza, mas friamente era um caminho de no máximo 45 dias. Quantos anos eles andaram no deserto, irmão? 40. Por que andaram 40 anos? Pô, é cansativo ou não é? Pô, é cansativo, claro que é cansativo. A falta de discernimento sempre vai trazer efeitos colaterais. A comunidade da fé é atingida, a tua casa é atingida. Pior é o coração inocente que é atingido sem saber de nada. Tu lê Josué 7, em nenhum momento há um fragmento que houve acordo familiar para ele fazer. Quando tu lê Atos 5, você vê Ananias e Safira em acordo. Você vê um casal em acordo para pecar. Pedro chega a dizer, como é que Satanás encheu o teu coração para você mentir para o Espírito Santo? Beleza, mas quando você chega em Josué 7, gente, ou seja, segura essa palavra, sem neurose, só você ler o texto, nem a família dele sabia que ele tinha trago o anátema para dentro de casa. Seja limpo com a tua família, rapaz. Seja verdadeiro com a tua família. Está todo mundo purão, ó, e não entende por que as coisas estão travadas, mas está travada porque trouxe o anátema para dentro da família. Pô, vai trabalhar para caraca, vai dar zebra, vai acontecer nada. Você está no mundo de imagem, certo? E você está nesse mundo de imagem, você pode vender a imagem do progresso. Então, parece que tu está andando. Só parece. É como aquela foto bonita lá do Dia dos Namorados. Só parece. Você está na sociedade da imagem, você está na sociedade do produto. Você se apresentou como um produto. Essa é a vida podre que tu quer, beleza. Essa é a sociedade do desempenho. Beleza. Show. Tem que dar uma resposta mesmo, show. Beleza, show, cara. Show. Show. Beleza. Só que se a mão de Deus estiver assim, ó, pode fazer o que você quiser para alimentar essa máquina comercial da imagem. Não anda. Ponto. Não anda e não anda. É engraçado, porque eu não estou falando de punição. Nós estamos na nova aliança, tem perdão, sabia? Para essa tarde. Tem misericórdia, tem recomeço. Ninguém aqui vai sair queimado, ninguém vai ser apedrejado. Mas a gente pode pegar o caminho da volta, rapaz. Porque essa sugestão de Tiago, ele apresenta a sabedoria nociva, mas ele apresenta uma sabedoria celestial. Você sabe o que significa exortar? Anota. Anota o que significa exortação. Encorajamento. Na Bíblia, exortar é encorajar. Então, eu falo para você tomar vergonha na cara e eu mostro para você como é que é o lugar. Qual é o lugar que tem uma bica ali com água limpa para tu lavar o rosto. Isso aqui é exortar. Exortar não é você falar, tu está podre, não presta, e fica cruzar os braços, não. Exortar, você diz, tu está podre, não presta, mas vamos tomar um banho junto? Exortar é encorajar. É encorajar você sair do teu estado. Quando você exorta alguém, você encoraja ela a sair do estado que ela está.
E aí a gente fica, não pode, só quer ter palavra de exortação, graças a Deus, pelas pessoas que são instrumento de exortação, porque elas são os grandes contribuintes para a minha vida, para eu continuar sendo transformado de glória em glória, porque se não tiver pessoas que me encorajam a mudar, pelo amor de Deus, cara, Zé Carlos para o Zé Carlos vai dar ruim daqui a um tempo. E aí a gente tem uma máquina agora contra a exortação. Então anota o que significa admoestação. Estou falando de Bíblia, beleza? Admoestação é uma correção de maneira branda. Então, de vez em quando, há uma exortação. De vez em quando, há uma admoestação. Pô, isso aqui está errado, cara. Conserta isso aí, vigia. Ó, vigia e ora. Admoestação é uma correção de maneira branda. Eu preciso de exortação e admoestação. As Escrituras me fornecem tudo isso. Desde Caim, lembra? Se você procedesse bem, o que foi que Deus falou com Caim? Você não seria aceito? Foi uma admoestação. Deus não falou, você vai morrer, Caim. Deus falou, olha, se você procedesse bem, você não seria aceito? Senão, o pecado jaz à porta. Cabe você dominar. O Senhor está falando assim, pô, você pode fazer diferente, cara. Caim quis matar Abel. Então, o terceiro, para me encerrar. Não podemos subestimar as nossas inclinações, irmãos. Não podemos. Entenda uma coisa. Para você começar o novo, você vai sempre ter que trabalhar conclusões. Aprenda. Você precisa ter coragem de concluir coisas. Certo? Por exemplo, quem quer casar? Eu sou o pastor, estou aqui esperando você no altar. Quando você chegar aqui perto, você vai estar concluindo uma área da tua vida. Você vai estar concluindo a sua vida independente. Você está concluindo a sua vida independente. Vai ser um dia de morte para a sua vida independente. Porque depois que você casar, tu vai ter que ter uma vida compartilhada. Se não concluir a vida independente, vive casado como quem é solteiro. Vai ser um mar de problema para o resto da vida. Então é assim, quer sair da casa dos seus pais, nunca mais volte para pedir nada. Conclua a dependência dos seus pais. Sai para se sustentar, ponto. Calcula o gasto, então, antes de sair. Porque para sair, teu pai tem que pagar, tu não saiu, pô, isso é uma mentira. Para se começar um novo, tem que se concluir o velho. Ah, eu quero viver um novo tempo em Deus. Você quer viver um novo tempo em Deus? Então conclui essa vida pecaminosa inconstante. Conclui. Tem que concluir a vida inconstante para você começar uma vida constante, pô. É uma sabedoria que vem do alto. Ela é primeiramente pura. Não podemos subestimar as nossas inclinações. O cara viu, provavelmente, os seus avós morrer no deserto. Provavelmente, os seus avós morrer no deserto. O cara viu a terra abrir e engolir rebeldes. Pô. O cara está vendo o que Deus está fazendo. É a inclinação dele, ele tem uma inclinação para roubar. Um tem inclinação para mentir, outro tem inclinação para outra coisa. A Bíblia faz questão de mostrar, ele roubou. Ele tinha uma inclinação para roubar. Por que você fica subestimando a tua inclinação? Acaba com isso hoje, pô. Ah, eu gosto de safadeza mesmo, acaba com isso hoje. Conclui essa porcaria hoje. Para você poder viver o novo. Você vai ver que vai ter um óleo fresco sobre a tua vida, sua família vai ser abençoada. Sua igreja vai ser abençoada. Porque a gente quer aplicar que o dedinho está doente, todo o corpo sofre, quando a gente quer que todo mundo fique lambendo a gente. Mas, por exemplo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento,
o dedinho doente podia ser uma lepra, e a lepra aqui significa pecado. Todo o corpo está sofrendo por causa do pecado. E aí? Faz a aplicação certa. Porque todas as aplicações sempre só te favorecem. Vamos precisar disso, irmãos. Acã gostava de tirar vantagem. Essa aqui era uma inclinação dele. Ele viu uma oportunidade de vantagem, ele esqueceu que aquilo ali, Deus disse não. Ele esqueceu que tinha mais pessoas, que ele podia arriscar a vida das pessoas. Ele quis sentir o prazer daquilo que ele inclinava. 36 inocentes morreram. Pensa, só ia homem à guerra. Pensa, na sua maioria, chefes de família, 36 esposas viúvas, 36 mães, 36, no mínimo, né? Lares com órfãos, só por causa da vantagem dele. Sem contar, eu fico imaginando, sem conjecturar, lendo o texto de maneira fria, eu fico imaginando os filhos sendo apedrejados e perguntado assim, mas por quê? Né? Pô, mas por que a gente está passando por isso? O nosso Deus não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Não é assim que os filhos falam? Pô, mas a gente não está firme no Senhor, a gente não está na igreja toda semana? A gente não está na igreja? Por que a gente está passando por isso? Por que esse inferno na nossa casa, dessa gritaria de palavra que machuca? Dessas rivalidades dentro da nossa casa? Pô, a gente não está na igreja louvando, a gente não trocou de cálice da ceia ontem? A família ontem não estava com uma camisa bonita, todo mundo saiu bonitinho, arrumadinho, nos dizendo família continua sendo família? Por que a gente está vivendo o inferno? O Congresso da Família não foi 2 semanas atrás? Tiago 4, vou encerrar. Só haverá um novo começo para a minha família. Se eu for lá, desenterrar lá o que está debaixo da capa, entendeu? Tirar lá a sujeira, olhar e falar, vamos na cruz junto, vamos pedir perdão. Ó, ajuda o teu familiar que vai te procurar essa semana. Seja carrasco não, seja misericordioso. Segura na mão dele, chora, ora, fala muito obrigado. Nesse tempo de conquista, agora nós estamos autorizados a conquistar. Porque com esse pecado aqui, mesmo no tempo de conquista, a gente não conquista nada, a gente perde. A gente perde. Capítulo 4 de Tiago. Presta atenção nisso. Verso 17. Palavra do Senhor, irmãos. Aquele, pois, que sabe o bem que tem que fazer e não faz o que, irmãos? Por favor, lê mais uma vez esse versículo. Faz a sua leitura silenciosa. Eu estou inventando história, irmãos. Acã sabia ou não sabia o bem que ele tinha que fazer, irmãos? Porque Deus é sempre claro, irmãos. Deus é sempre direto. Deus falou, lá você não pega nada. Você não pega nada deles, pô. Então você não pega nada deles, pô. Não é assim, irmãos? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação ninguém o quê? É tudo muito direto. Falei no domingo passado. A sabedoria do alto traz a verdade de Deus, e a verdade no livro de Tiago é uma coisa fixa. É fixa a verdade. Se tu quer sabedoria, tu pede a Deus, Deus te dá, mas peça com fé. Porque o inconstante não recebe nada. É fixo. A sabedoria é uma verdade fixa. Assim, pô, isso aqui, pô. Você fica... O que eu quero? Eu não quero pensar em família para você bater palma. Eu quero pensar em família que eu tenha prazer de voltar para casa depois do expediente de trabalho. Porque isso aqui é verdade, pô. Eu não quero pensar na família, no soldo do início do mês que está alto. Eu quero pensar na família se eu estiver lá no vale da sombra da morte. E são os que vão estar lá.
Eu preciso pensar um pouco mais. Então, nós estamos lá em Tiago 3. Eu vou encerrar. Deixa isso aqui para eu ficar cá com os meus botões. Pensando, a sabedoria do alto, ela é pura. Então, há um sentido nisso. Porque quando Jesus fala assim, se teus olhos forem bons, tu pega a palavra lá no grego, ela fala de pureza. E ele fala, se teus olhos forem trevas, fala de impureza. Você pega Apocalipse, vai dizer o quê? Todas as coisas são o quê? Para quem? Só para os puros, deixando claro que o puro tem discernimento. E ele sabe que o puro continua puro, porque ele tem discernimento. E ele fala, todas as coisas são puras para os puros, porque o puro não perde o discernimento. E aí vem vem João, sabe como é que é João? João que quer tacar fogo nos outros. João vem e João fala assim, não, pô, aquele que é santo faz o quê? Santifique-se mais ainda. E o que é sujo? Suje-se mais ainda. Estamos no culto da família, irmão, essa tarde, já entrando noite. Quem quer uma família bendita aqui, levanta as mãos. Quem quer? Eu quero, cara. Você tem medo disso não, eu quero. Levanta, fica com as mãos levantadas assim, por favor. Você quer? Você quer? Tira a sujeira lá de dentro da casa, que está escondida lá debaixo do tapete, que ninguém sabe. Vai dar certo. Irmão, vai dar certo. Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele nos garante que vai dar certo. Nos garante. Provérbios 1:7, olha que palavra. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Esse conhecimento que está escrito em provérbio, ele não tem a ver com você prevalecer em saber. Ele tem a ver com uma capacitação para você saber quem Deus é de maneira mais adequada, entender melhor para poder servir a Deus melhor. Pode ler Provérbios para você ver. Faz uma exegese do texto. Sério. Pega lá a palavra lá e estuda. Você vai falar assim, caramba, esse conhecimento aqui não é para me gravar versículo. Esse conhecimento é para me conhecer mais a Deus e servir Deus melhor. Aí você pega Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, o que ele faz? Ele pede, ele é como um rogo. Ele quer que toda a terra seja cheia do conhecimento do Senhor. É como se ele quisesse assim, que toda a terra conhecesse para tratar Deus de maneira digna, para que uma relação digna com Ele fosse feita. O culto da família é maravilhoso, né, irmãos? Então, Filipenses 4, Paulo é mais sofisticado, e aí Paulo vai dizer isso, verso de número 8, quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é... abre lá para mim, Filipenses 4, acompanha comigo, porque Paulo usa a mesma palavra de Tiago. E aí você fala assim, a Bíblia explica a Bíblia, então eu não preciso de... eu não preciso. E aí quando você começa a ver as concordâncias bíblicas, você pode dizer assim, Deus então está falando comigo. Não é um versículo separado, não é um versículo isolado que alguém está usando para manipular pensamentos. Há uma coerência que deixa claro para mim, Deus está falando comigo. Que isso? 4:8. Quanto mais
irmãos, vamos junto? Tudo que é, tudo que é, tudo que é, tudo que é, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso você faz o quê? Pensa. Aí vimos na semana passada, sabedoria do alto, Isaías define, não, pensamento do Senhor é mais alto, o caminho do Senhor é mais alto. Só que Paulo em Colossenses fala assim, se a tua vida está escondida em Cristo, busca as coisas que são de cima, pensa nas coisas que são de cima. Colossenses 3, pensa nas coisas que são de cima. E aí eu estou aqui em Tiago 3, agora 17, vamos ficar de pé para a gente orar aí. Tiago 3,17, aí é dia do pastor, né? E aí eu acordo cedo, e acordei cedo para pedir a Deus que eu quero ter graça para servir, eu não quero ser servido. Graça para servir. Né? E aí, como é servir? Como eu vou te servir como pastor, se eu não botar um alimento adequado para você se alimentar? Né? Então, eu quero orar pela tua família, e graças a Deus, pelo dia do pastor, poder orar com a sua família. E preste atenção nisso. Isso aqui é uma igreja. Se eu tocar no assunto dízimo aqui, só vai se sentir ofendido quem não dizima. Se eu tocar no assunto santidade aqui, só vai ficar ofendido quem? Quem não tem compromisso com a santidade. Então, esses dias dos namorados aí, eu comprei um monte de livro de santidade, dei para alguns casais de namorado da igreja. Quem está andando em santidade fez tudo festa. Não se sentiu ofendido, se sentiu honrado. Não é assim? Porque é assim sim, pô. É assim sim, ponto. Sim. Não, pô, não é o dia do pastor, então esse aqui é o trabalho do pastor, lembra? Aperfeiçoar você, para você servir o Cristo com dignidade, sem ser levado por vento de doutrina. Esse aqui é o trabalho do pastor. Então, Tiago, capítulo 3. Deixa eu pensar numa canção. Eu não sei, eu só sei pedaços de música. Mas se eu pudesse cantar uma canção na íntegra hoje, sabe qual a canção que eu cantaria? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, quem sabe? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer. Tomei banho hoje cantando essa música. Cantar no chuveiro é bom, que tu canta errado, joga na conta da água caindo na tua boca, é tranquilo, né? Eu falei, meu amigo, hoje tu tens as escolhas. Meu querido, minha querida, você tem a sua família é linda, e biblicamente a família nunca é uma taça de cristal, nunca. Então a taça de cristal que você tem que ter cuidadinho para manusear, não. Biblicamente a família é o berço da beleza. Deus faz questão de colocar a palavra família e se comprometer com ela. Paulo vai dizer que antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo. Antes nós não estávamos inseridos nas alianças, nas promessas, mas agora em Jesus Cristo nós estamos, e nós somos família de Deus. Deus bota a cara e fala, não, é minha família. Então ali é o berço da beleza. Eu não quero que essa família que Deus me confiou
seja marcada por uma tragédia por causa das minhas inclinações. Tiago 3,17. A sabedoria que vem do alto, porém, antes de tudo, ela é o quê, irmão? Ela é pura. Cuidado com o teu lado genioso. Cuidado com essa forma manipuladora, que tudo é só do teu jeito na tua casa. Eu falei hoje de manhã na EBD e vou encerrar. As crianças querem louvarem aí, quer honrar os nossos pastores, né? Eu vou encerrar. E eu falei pela manhã, quem tem alguém aqui, amigo, que essa semana falou com você de agradar a Deus, aqui levanta a mão. De manhã não teve ninguém que levantou as mãos, ó, eu fiquei assustado. Quer dizer, você tem um círculo de relação que ninguém falou, poxa, o importa é agradar a Deus para você. Vamos agradar a Deus. É uma palavra que saiu do nosso cenário. Estamos no contexto do entretenimento, né, meu irmão? Você está com a sua família aí, abraça a sua família e vamos orar. Quem puder, sem martírio. Quando eu me converti, eu também entrei na igreja sozinho. Depois eu sou feliz. Por exemplo, o dia que eu aceitei um apelo num culto de missões, eu aceitei com meu filho João no colo, com a minha Joyce pequenininha segurada na minha perna, e com a minha esposa e a minha família se entregou para a obra missionária num culto de missões. Culto de missões. Naquele momento ali, uma coisa foi concluída na minha vida. Meus sonhos sempre são segundo plano perto dos sonhos de Deus. Então eu já tive muitas vezes perto do pódio. E eu lembro que eu estava vivendo um momento lindo e um camarada que era meu cliente, de aquelas pessoas que vai no leilão, compra 500 mil de carro. E aí ele ia montar uma empresa em Niterói de suspensão, auto center, isso daí estava começando. E aí ele mandou vir de não sei aonde, 5 elevadores, 5 isso, e ele falou assim, não, eu preciso de uma pessoa lá, e é você, não é a sua área, e eu não quero que você suje a mão de graça lá, eu quero que você seja o meu gerente lá, eu vou te dar 15% da empresa, tu não vai entrar com nada, vou alugar uma casa para você em Niterói, você pega a sua família, eu vou botar os seus filhos na escola, porque eu gosto de você, eu vou me levantar e tu vai se levantar junto comigo. Só que eu estava no 2º ano do seminário, e Deus não fala nada com você, nada, Deus não fala nada, Deus não trata nada com você. É Deuteronômio capítulo 8, eu só te levei para o deserto para ver onde está o teu coração. Deus não fala nada. E eu indo para o seminário um dia, a cabeça bombardeada, a grande oportunidade da minha vida, eu indo para o seminário. E aí eu lembrei, eu fui na frente com a minha família, e eu falei lá, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão da minha vida por ti. Não fui, estou aqui, nunca me faltou nada. Meu Senhor, olha para nossas famílias aqui nessa tarde, já entrando a noite, e continuamos declarando família, continua sendo família, que haja perdão no nosso lar, que haja compreensão, que haja ajuda nas fraquezas, que haja carinho, que haja cuidado, que haja cura, que haja restauração, que a base do nosso apoio seja a nossa família, que no seio da nossa família, que nesse campo de beleza, a gente possa se despir e dizer as nossas fraquezas,
que os nossos grandes intercessores sejam os nossos familiares. Toma aqueles que talvez é a coluna da família. Fortalece, Senhor. Honra, meu Senhor. Mas eu coloco em conta a tua palavra que diz: se nós andarmos na luz como na luz tu está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, com Acã, ele tomou foi um banho de pedra, ele tomou foi fogo no corpo, mas a nova aliança mostra para mim que há poder no sangue de Jesus, e que o teu sangue carmesim possa nos purificar de todo pecado. Que seja concluído aqui áreas da vida. Dá ordem aos teus anjos, meu Senhor, acerca de cada lar aqui representado. Que enquanto nós estamos aqui, que aquela base de ilegalidade na nossa casa seja removida. E que quando nós entrarmos no nosso lar, a tua glória possa ir conosco, a tua bondade possa ir conosco, a tua misericórdia possa ir conosco. A tua palavra diz que operando o Senhor, quem impedirá? Então opera ao nosso favor, Senhor. Já fizemos muitas escolhas pela sabedoria nociva, mas Tiago nos apresenta uma saída. Existe uma sabedoria que vem do alto, e primeiramente ela é pura. Que esse contexto celestial inunde a nossa vida, a nossa casa, nossos filhos, os pais, Senhor, os avós, desde aquele que está no ventre, Senhor, até os mais velhos. Encha o nosso lar, a nossa casa. Toma a história do nosso sobrenome nas tuas mãos, Senhor. Quem sabe há sobrenomes aqui marcados por vexame, marcados por ter coisas tão terríveis, marcados por decepções, marcados por tantas coisas, tantas marcas, Senhor, que muitas das vezes nós mesmos nem acreditamos que tem jeito, mas nós estamos em Cristo, e como nova criatura, muda a história do nosso sobrenome, muda a história do nosso sobrenome, Senhor. Que o teu poder e a tua graça esteja sobre cada aliança de casamento aqui. Que o teu poder e a tua graça esteja no coração de cada filho aqui, em cada um daquele que é o irmão mais velho, que exerce autoridade, aquele que é o mais consciente da família. Senhor, em nome de Jesus, quebra as barreiras de separação dentro da nossa casa. Que haja diálogo, que haja conversa, que haja relacionamento. Tira o ciúme maligno de dentro da nossa casa. Tira as rivalidades. Tira, Senhor, tudo aquilo que tem gerado um constrangimento. Nós identificamos coisas que transformam o ambiente da nossa casa pesado. Limpa toda a atmosfera espiritual da nossa casa. Nós queremos estar num ambiente leve, num lugar de descanso, num lugar tranquilo. A tua palavra diz que até o pardal encontrou casa, que a andorinha encontrou ninho para si. Mas a opção do salmista é a nossa. Essa tarde, já entrando noite, nós encontramos o teu altar para colocar o nosso ego, para dizer: eu preciso aprender mais contigo, eu preciso de ter essa sabedoria que vem do alto, Senhor. Oh Senhor, toma mesmo cada um, Senhor, que pela tua palavra confessa pecado agora, conclui áreas da vida, inclinações terríveis da vida. Toma esses agora. Que o amor que jorra da cruz do Calvário seja derramado em resplendor da glória. Derrama esse amor que traz diagnóstico, que mostra, mas que cuida, que repara. Oh Senhor, que o teu nome seja glorificado, exaltado, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, santifica, oh Deus, as nossas vidas pela tua palavra, e nos agracia nessa noite já, de maneira especial, quando as nossas crianças subirem nesse altar, que delas saia um perfeito louvor para ti,
porque o Senhor é o sumo pastor da nossa alma. O que te daremos por tão grande benefício? Nós só fazemos aquilo que o salmista, e aprendemos com o salmista: tomaremos o cálice da salvação e anunciaremos o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela tua fidelidade, pela tua bondade. Muito obrigado, Senhor, por poder estar no altar no dia do pastor e poder pregar a tua palavra sem preocupação de ganhar presente, sem preocupação de ganhar alguma coisa. Muito obrigado. O que me traz nesse culto das 4 não é ser honrado. O que me traz aqui é o prazer de estar se reunido para te adorar, Senhor. Que a minha família tenha prazer de te adorar. Que a minha família tenha prazer de estar na tua casa. E que eu possa, com a minha vida, contribuir para isso. Meu irmão, ora 1 minuto só. Apresenta a sua vida como exemplo da sua família. Que você seja um inspirador da sua família. Se eu partisse para o Senhor hoje, o que adiantaria a minha meia dúzia de livros se meus filhos não tivessem prazer de conhecer o Senhor? Não ia adiantar nada. Talvez ia virar um monte de caixa jogada no quintal e um dia ir para o lixeiro. Então eu quero ser exemplo. Eu quero ser exemplo. Eu preciso ser exemplo. É uma questão de sobrevivência. Pastor, porque você não sabe o que eu passo na minha casa, que eu tenho que orar no banheiro. Não tem problema não. Não tem problema não. Esse teu testemunho um dia vai salvar muita alma, vai edificar muitas vidas. Seja só fiel, Senhor. Eu acredito que a igreja não divide casamento, a igreja não divide relação pais e filhos, não divide relação irmãos e irmãs, não divide nora e sogro, nora e sogra, genro, não divide. A igreja é regida pela unidade do Espírito, irmão. A igreja une, ela não divide. Então o lugar da família segura nos modelos de Deus é a igreja, porque aqui você aprende Deus. Senhor, eu concordo com cada oração que está sendo feita. Troca as nossas vestes espirituais, que todos possamos sair daqui com vestes limpas, que seja como está escrito: todavia seja alva as suas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Que assim seja na sua família. Veste limpa e um óleo fresco sobre a cabeça da sua família. Veste limpa e óleo fresco. Veste limpa e um óleo fresco sobre a sua família. Um lugar de perdão, um lugar de cura, um lugar de bálsamo, um lugar de recomeço. Então conclua aqui mágoas, conclua aqui coisas, conclui aqui essa forma de olhar que